você é gay. Gay, 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 gay. Os homossexuais, gay. São gay. Alguém sou um gay, 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 muito gay. Gay, gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina. Gay, quase uma moça. Gay, gay. Você é gay? Gay, 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 muito gay. Previamente em Caro Livros. E aí o Orlando abre seus olhos depois desses 7 dias, esse sono, né, muito esquisito. Ele olha no espelho e ele tinha virado mulher. Orlando tinha se transformado numa mulher, não há como negar. Mas em todos os outros aspectos, Orlando permanecia exatamente como era antes. A mudança de sexo, embora alterando seu futuro, nada fizera para alterar sua identidade. O gênero, ele tem a ver com qual é o momento histórico. O gênero tem a ver com ele é uma construção social. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jeff. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Se fosse uma questão de escolha, nenhuma mulher menstruava. Porque ninguém gosta de ficar com cólica, mal-estar, suja todo o tempo, porque você toma banho e não adianta, vai ficar sujo porque o sangue sai o tempo todo. Eu não vejo quem em sã consciência escolher passar por isso, sabe? Sinceramente. Mas assim, sei lá, fiquei revoltada. Ainda tem aquela questão, aquela coisa absurda e horrorosa que o pessoal fala, de que a mulher que dá muito, ela fica larga. E tu, homem que passa o rodo, fica com fino? Porque tipo, o pessoal só falou que da pepeca que recebeu vários paus. O pau que já entrou em várias pepecas não é nojento. Ele não vai pegar, não, corpo fechado, não vai pegar doença nenhuma. Porque claro que não. Um negócio pra falar. Se tu enfia o teu pinto em qualquer lugar, você tem tanta probabilidade quanto uma mulher de pegar uma IST, por exemplo. Você me deixe uma hora dessa. ainda tem o tanto de coisa assim. A nossa vagina, ela é vista como uma coisa nojenta, aí inventa um monte de coisa, é desodorante, é sabonete, é não sei o que, tudo pra mudar o cheiro, porque parece que o pessoal fica fazendo graça, falando que tem cheiro de bacalhau. Meu querido, o que tem cheiro de bacalhau é seu p*** ceboso, é isso que tem cheiro de bacalhau. Pô, tem uns caras que nem lavam. No ano passado, no ano 2019, teve que ter uma campanha do governo pros caras lavarem o pau. Sabe o que é isso, gente? Os caras não lavavam o pau. Estava caindo o pau dos caras porque eles pegavam doença, eles tinham infecções severas, necrosavam o pau dos caras, simplesmente pelo fato de que eles não lavam. Uma coisa devia ser óbvia. Sabe assim? Não, eu não me conformo com essa diferença. E, de novo, essa regra, essa convenção, ela só existe na nossa cabeça, sabe? Porque biologicamente não tem o menor fundamento. Pepeca e pinto vão cheirar mal, cheirar mal, entre aspas, vão ter um cheiro característico dele, pelo simples fato de que ele é usado a gente usa pra urinar, e urina não cheira bem, tá? Natural. E segundo, todo mundo tem uma microbiota natural. A gente tem fluidos corporais que são necessários para, enfim, prevenir infecções, proteger de doenças. E é normal que isso aconteça. Não tem nada de extraordinário. Eu lembro que eu tinha, quando eu era mais nova, muito preconceito com as minhas calcinhas. Assim. Por quê? Porque minha calcinha ficava com aquela manchinha do líquido que sai natural da gente, com aquela mancha meio amarelada com o passar do tempo. E aí eu me martirizava muito, porque eu me sentia uma grande porca. Eu lavava minha vagina incessantemente. Às vezes eu chegava até a me machucar de tanto que eu lavava. De tantas vezes que eu lavava por dia. Usava sabonete íntimo, era 4. E aí, depois que eu fui estudar, me tornei bióloga e comecei a ir no ginecologista, eu descobri que esse líquido que sai de você é um líquido natural e necessário. Não tem nada de vergonhoso nos fluidos que você tem no seu corpo. É o mesmo que você querer condenar alguém por sentir fome ou por querer beber água, entendeu? É fisiológico, não tem nada a ver. Ser mulher é difícil. E a Virgínia estava falando isso nesse livro. E talvez com a esperança de que homens lendo entendessem, né? Tivessem empatia. Se coloquem no lugar das mulheres. O livro é sobre empatia, porque ela literalmente coloca um homem na pele de uma mulher.
pra você saber como é, pra você ter a capacidade de se botar no lugar do outro e enxergar como não é fácil esse tipo de exigência existir. O livro, se tu for pensar, é sobre isso. Empatia, né? A capacidade de você se pôr no lugar do outro. O livro é sobre isso. Só que ela literalmente coloca o Orlando no lugar, na pele de uma mulher, pra ele vivenciar como é ser uma mulher naquela sociedade desigual, que é até hoje, infelizmente. E ela passa por várias camadas nisso daí. Porque, por exemplo, quando a Orlando se torna mulher, acontece que ela perdeu o direito de propriedade. Como homem, ela era dona do castelo. O castelo era imenso. Ela tinha muitos criados, né? É rica e poderosa. Aliás, rico nessa época, né? Era rico e poderoso. Quando ela se torna mulher, já rola uma questão judicial ali, porque ela não pode ter direito àquela propriedade por ser mulher. E o processo, e que é muito engraçado pensar na obra, né? Eu dei risada quando eu constatei que o processo para ela provar que ela era o Orlando e que houve essa transformação e que continuava sendo a mesma pessoa, porque queria ter direito à propriedade, né, e tal, demora muitos anos. É mais de 50 anos. Ela começa no século XVI e o processo termina no século XVIII. Exato. E quando termina, ela tá falida, porque todo o dinheiro que ela tinha, ela investiu nesse processo, que ficou andando. Ela falou, tá, agora eu sou dona. E agora eu não posso fazer mais nada, porque eu não tenho mais dinheiro. E aí, o que é mais engraçado dessa cena é quando ela volta, né, pra Inglaterra já como mulher e chega a carta judicial. Aí tava escrito assim, quais são os litígios que tinham sido movidos contra ela, né? Orlando, o homem, teria morrido, então, portanto, se ele morreu, ele não pode ser dono de nada. Número 2, agora ele era mulher, o que era a mesma coisa. Ou seja, você ser mulher é equivalente a você estar morto e não poder ser dono de nada. É muito engraçado. É aqui pra não chorar, né, gente? Porque, infelizmente, isso foi em realidade por muito tempo, né? O direito à propriedade, as mulheres conquistaram muito recentemente. Foi um dos adventos do movimento sufragista, né? Sim, você ser considerada legalmente capaz, porque as mulheres legalmente eram incapazes, eram como crianças, né? As crianças ficavam ali sob a tutela e responsabilidades legais do pai, do homem, né? E as mulheres estavam aí nesse meio. Tem uma coisa muito horrível, né, que se vê até hoje, inclusive, é a mulher sendo usada como moeda de troca. Aquela negociação de dotes, né? E é como se você estivesse trocando um objeto mesmo, né? Tipo assim, olha, eu tô te dando uma mulher, você me dá 3 camelos. Entendeu? Então, sabe? Você não é uma pessoa. Não quero acabar com o sonho de ninguém, tá? Mas essa tradição que a gente tem dos 15 anos, né? Do debut, como a gente chama, é uma tradição extremamente machista, né? Porque ela nasceu da onde? Ela nasceu daquela coisa de minha filha agora é uma mocinha, né? 15 anos, já tá na idade de casar. Eu vou fazer aqui uma festa, vou chamar uns caras, e aí eu vou ver quem dá mais. Essa era a ideia do baile de 15 anos, do baile de debut, né? O pai, na verdade, é como se ele estivesse botando a filha dele a leilão, né? Olha aqui minha filha, olha como ela é linda, gente. Quanto ela vale pra vocês? E aí ele convidava uma série de caras solteiros e ricos, e aí quem desse mais levava. Era basicamente isso. Quando eu fiz 15 anos, eu lembro que eu até me chateei assim um pouquinho na época por não ter tido uma festa, mas depois logo se passou, porque justamente eu já sabia disso e eu pensei, não, sempre fui milituda, né? Então, tipo, não tô compactuando com essa tradição brega que é me colocarem pra prêmio aqui como se eu fosse um troféu pra quem chegar leva, né? Eu já tinha uma cabeça mais pra frente em cima disso. Não estou dizendo que se você é uma pessoa que fez 15 anos ou que quer fazer 15 anos, que você não pode ser feminista ou que você é uma pessoa submissa. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Se você quer fazer os seus 15 anos, faça. O que eu estou dizendo é que a tradição nasceu disso tudo. Claro que a gente pode mudar as tradições e dar uma outra cara hoje em dia. Mas pra te ver o nível que é, né? Às vezes a gente não para muito para pensar em algumas coisas que a gente faz no dia a dia, no nosso cotidiano, que tiveram raízes super erradas, que nasceram em situações super erradas, né? E aí passam-se anos, lutas das mulheres, queimando sutiã,
fazendo greve, entendeu? Morrendo pra vir outras mulheres dizer que não precisam de feminismo. Olha, sinceramente, viu? Cansativo Ou pra também. dizer que a gente já tá em pé de igualdade. Entendeu? Que a gente não precisa mais, que essa luta já passou, porque a gente vive aqui no paraíso, onde nós somos tratadas iguais, onde não existe estupro, assédio, não existe diferença salarial. Não, isso tudo é delírio comunista, né? A gente tá inventando aqui. E uma outra coisa que eu achei interessante na obra é porque, assim, a gente fala da Orlando como mãe tendo filho. E, na verdade, essa parte, você leva um susto. Porque a gente não se fala sobre a gravidez da Orlando. Só fala que um belo dia ela foi lá e pariu. É isso. Só que Orlando, homem, tinha filhos. Inclusive, ele tinha casado com uma moça socialmente inferior. E ele tinha tido filhos com ela. E esses filhos, inclusive, podiam reivindicar ao castelo. E entram numa briga judicial ali de herança e tal, não sei o quê. Mas, assim, tanto a maternidade quanto a paternidade de Orlando fica solta. Tipo assim, eles não, parece que não tem vínculo afetivo. Parece que não é uma coisa assim mágica, romantizada. Porque a maternidade, principalmente a maternidade, ela é vista muito com essa questão da romantização, né? Pelo viés da romantização. Que a mãe se transforma naquele ser que não tem sexualidade, que não tem identidade, que passa a ser só aquela pessoa que vai prover pelos filhos e tal. É uma anulação da personalidade da mulher, né? E exige tudo isso só da mãe. Como se o pai não tivesse tido papel nenhum na história, né? O pai pode seguir sua vida normal, pode seguir sendo quem ele é, ele pode sair, ele pode seguir trabalhando, exigido da mulher, né? Tanto que a mulher que é mãe vai pra uma festa, a primeira coisa que vão perguntar é: mas e teu filho? Aí tu fala: tá com fulano, tá com Beltrano, tá com o pai. Ai, mas tu tem coragem de deixar teu filho ali com outra pessoa? Agora, se é um cara que tem um filho que vai pra uma festa, eu acho que ninguém nem deve perguntar pra ele: mas e teu filho? Duvido. Deve falar assim: não, tá dando um tempo de casa, né? Tá certo. Precisa. Tá certo, tem que relaxar mesmo, porque trabalho de casa... Filho, é muita dor de cabeça, como se tivesse trocado alguma fralda na vida, né, meu filho? Ou ficado acordado de madrugada. Mas enfim, então a questão tanto da maternidade quanto da paternidade, ela é vista assim de uma maneira mais distanciada da narrativa da história. E aí eu acredito, aí eu já não sei se eu estou me baseando em alguma coisa, fonte, vozes da minha cabeça, né? Mas eu acredito que isso tem muito a ver com a questão de identidade. Da questão da identidade, porque parece que quando você faz a transição de uma pessoa para mãe, você não é a mesma pessoa, ocorre uma mudança, e na história não é assim que acontece. Orlando, inclusive, é um pai muito típico, infelizmente, né, de homens da nossa atualidade. Não assume os filhos, esquece que tem filho, deixa pra lá, não quer saber o que aconteceu, segue vivendo a sua vida. E como mulher, faz questão de que isso não vire o centro da vida. A vida dela não vai girar em torno da maternidade. Sim, ela teve um filho, mas ela continua sendo ela mesma. E continua tendo aquelas questões. E continua tendo anseios. E quer ser escritora. E quer terminar o seu poema. Né? Então, assim, tira-se o foco dessa questão. E eu achei muito inovador para a época. Porque você pensar numa mulher que teve filho, mas que não abdicou da sua identidade pelos filhos, continua tendo seus anseios e trata isso como uma coisa natural. Eu tive um filho, beleza, é isso. Isso não é tratado. A mãe tem que viver para os seus filhos, e a mulher que escolhe não ter filhos, ela é julgada. De novo, não sou mulher cis, as pessoas acham que eu sou. Eu não tenho paciência para ficar explicando para todo mundo, então as pessoas assumem que eu sou mulher e eu não quero ter filho. Essa é a minha decisão para minha vida. E o que eu escuto? Eu escuto que eu não gosto de criança, eu escuto que eu sou egoísta, eu escuto que eu não tenho coração, meu coração é de pedra, ou então eu escuto que isso não vai durar, que eventualmente isso vai mudar e eu vou sentir a necessidade de ser mãe. Muito sinceramente, assim, isso já é uma coisa bem pessoal mesmo aqui que eu vou falar aqui pra vocês. Sendo muito sincera, eu não quero parar a minha vida, eu não quero parar de cuidar de mim, eu não quero parar de investir nos meus projetos para cuidar de outra pessoa. Eu não acho que isso seja egoísmo. Eu não acho que isso seja frieza. E eu adoro crianças, tá? Eu amo. Meus sobrinhos estão aí de prova.
pra saber como eu mimo eles demais, faço tudo que eles querem. Quando eles estão aqui comigo, a minha sobrinha, ela pinta e borda em cima de mim. Ela sabe disso, né, Will? Ah, é? Então, assim, eu amo criança. Porém, eu não quero ser mãe. Engraçado que isso não é uma necessidade, nunca foi uma necessidade. Nunca teve um período da minha vida que eu parei e falei assim, cara, nossa, eu quero ter filho. Até teve, quando eu comecei a namorar o Felipe, foi uma época que eu pensei assim, nossa, eu quero ter filhos com ele, eu quero construir família. Só que depois, conforme eu fui ficando mais velha, que eu fui amadurecendo, passou de uma maneira que não voltou. Até agora, e eu já tenho quase 30 anos na minha costa. Então, assim, eu acho que as pessoas, a romantização da maternidade, ela é ruim pra todo mundo. Ela é ruim pras mulheres, de modo geral, pra aquelas que escolhem não ter filho. Ela é ruim principalmente pra quem escolhe ter filho. Porque, além de haver essa invisibilização, eu acho que você exigir de uma pessoa que ela ame incondicionalmente outra pessoa que ela não conhece é desumano. E aí aqui eu vou tocar num ponto polêmico, que eu já fui muito criticada por falar isso. Eu não acho, gente, com toda sinceridade, que seja obrigação da mãe amar seus filhos. Da mesma maneira que a gente normaliza o pai eventualmente não amar os filhos, vai embora, esquece até que existe, nem lembra que teve um dia, e pra mim essa pessoa não ama. Isso não é uma obrigação. E eu tô dizendo assim que não é obrigação, mas pôs no mundo. Verdade, pôs no mundo. Os dois puseram no mundo, os dois têm que prover para aquele indivíduo. O que eu tô falando é o seguinte, espera-se da mãe que ela não veja os defeitos do filho, mesmo quando eles existam, e que ela seja capaz de perdoar incondicionalmente todos os erros dele. E eu não acho que isso é uma exigência humana de você colocar em cima de uma pessoa, sabe? Eu acho que isso traz uma carga, um peso, uma responsabilidade demais para cima das mães. Tanto que existem as mães abusivas, sim. E a gente tem que falar mais sobre isso. A maternidade, ela não é esse mar de flores. Existe a depressão pós-parto, que é um grande tabu, que ninguém fala. A gente precisa começar a ver que as mães são pessoas, elas podem ter problemas, eventualmente, que vão afetar a relação delas com os filhos delas. E tudo bem. A relação da maternidade, ela não tem que ser perfeita. Por que não se exige perfeição da paternidade? Eu fico me perguntando isso. Por que não se exige? Por que não se exige que o pai seja compreensivo, que ele perdoe os filhos, que ele seja amoroso o tempo todo, que ele esteja sempre disposto a se doar? Por que não se exige isso dos pais? Só se exige isso da mãe? Mas a mãe é que carrega na barriga, existe ali uma conexão. Isso não é uma regra, nem todo mundo é assim. Tem gente que é assim, tem gente que não é assim. E a gente tem que saber respeitar quem não é assim também. E a gente também tem que parar, isso é outro ponto polêmico, de achar que toda mãe vai ser uma boa mãe. Ou que toda mãe deveria ser mãe. Eu conheço gente que eu poderia passar o resto do dia aqui enumerando pra vocês pessoas que eu acho que nunca deveriam ter tido filho na vida. Porque não serviam pra esse tipo de coisa. Porque foram um verdadeiro desastre, fizeram mais mal do que bem ao ter filhos. Então, essa coisa de que a maternidade é uma espécie de instinto embutido nas mulheres, ela é uma falácia tão grande que gera tantos problemas e ela é tão prejudicial, isso mexe tanto com o psicológico da mulher, quanto mexe com o dos filhos, porque a gente cresce ouvindo que a nossa mãe tem que ser aquele modelo, e quando você olha pra realidade e vê que a sua mãe não é aquele modelo, isso sim frustra a gente enquanto criança. Entendeu? Que a gente vê aquele comercial do Dia das Mães, entendeu? E a mãe tá sempre sorrindo. Quando no dia a dia você sabe que a sua mãe, ela se estressa com o trabalho, às vezes ela fica cansada, às vezes ela não quer conversar com você. E isso é natural, entendeu? É normal das relações que isso aconteça. Eu tô dizendo que não se espera dos pais, de modo geral, tanto pai quanto a mãe, que eles não amem seus filhos. Não, eu acho que a gente deve esperar sim. Afinal de contas, foi uma decisão de ambas as partes, em algum ponto da vida deles, gerar aquele novo ser humano, que eles deviam tomar a responsabilidade daquilo. Só que eu acho que exigir esse amor incondicional 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu acho que é desumano e chega a ser cruel, no meu ponto de vista, você colocar essa responsabilidade em cima das pessoas, sabe? E também chega a ser cruel, a meu ver, você exigir que os filhos, eles respeitem incondicionalmente os pais, simplesmente pelo fato deles terem gerado ele. Eu acho que respeito é uma coisa que você, como qualquer coisa na vida, você conquista. Respeito você ganha pela convivência, pelo dia a dia, pelas coisas que você mostra para aquela pessoa. E aí que se constrói uma relação de respeito. Aí você achar que os filhos também têm a obrigação de amar os pais, perdoar os pais, honrar pai e mãe acima de qualquer coisa, como diz lá o mandamento bíblico,
simplesmente pelo fato de que aquelas duas pessoas em algum momento resolveram te gerar, também é desleal e é cruel com os filhos, porque a gente sabe que tem muito pai e mãe bosta, principalmente pai bosta, por aí, que faz muito mal para os seus filhos. Se você também colocar essa responsabilidade de amor incondicional nos filhos, é uma coisa prejudicial. Aliás, de modo geral, o que eu tô querendo dizer? Eu acho que nessas relações familiares, você botar nas pessoas a responsabilidade de que elas têm que perdoar tudo porque ainda é família, ou têm que amar tudo porque ainda é família, eu acho isso muito errado, sabe? Eu acho que se não existisse esse mito, talvez a gente tivesse até menos problemas do que a gente tem hoje em dia, sabe? Pois é. Aquilo que tu já falou, né? Nunca o que a mulher faz está bom. Se ela decide não ter filhos, o que eu acho sábio, caso você não se sinta preparada, caso você ache que não tenha condições, que você não vai conseguir lidar com tudo, porque filho não é descartável. Não é assim, você tem hoje, amanhã você pode doar, ou então você colocar numa caixinha e esquecer dentro do guarda-roupa. Filho não é isso. Filho é um compromisso para sempre. Não tem como você voltar atrás a partir do momento que você já tem um começo, né? Então as mulheres que optam por não ter filhos estão certas, né? Porque para você colocar uma criança no mundo, para não suprir as necessidades dela, para colocar ela em umas situações abjetas, para você causar traumas, às vezes não é nem culpa sua, mas por toda a situação envolvida, realmente não tenha, né? Para que colocar uma criança no mundo para sofrer, né? Não vamos colocar crianças no mundo para sofrer. A liberdade reprodutiva das mulheres, que a gente não tem até hoje, porque o cara, se ele tem 18 anos e ele quiser pagar uma vasectomia, ele vai e faz, e acabou. Não vão questionar pra ele. Ah, mas você é muito jovem. Ah, mas e se você mudar de ideia? Não questionam. O cara tem 18 anos e ele fala, eu quero fazer uma vasectomia, ele vai lá e faz. A mulher só pode fazer laqueadura, por exemplo, se ela já tiver filhos, ou se ela já for uma mulher mais velha, passando dos 40. Ou se ela tiver algum problema de saúde muito grave, e olhe lá, porque a Will teve problema de saúde muito grave, que ela não poderia engravidar, e ainda assim não quiseram fazer a laqueadura nela, né? Pra fazerem esse procedimento. E é o médico que decide pela mulher. O que eu acho que é mais louco isso. E o marido? No caso do homem, ele tem a liberdade do corpo dele de decidir se ele quer reproduzir ou não. E ninguém interfere em nada. Agora, na mulher, a gente precisa de autorização de outras pessoas sobre o nosso corpo para tomar a decisão pela gente, sendo que é o nosso corpo. Então, quer dizer, aí tem gente que vem e chega e diz que a gente não precisa de feminismo porque já tá tudo uma maravilha, entendeu? Ah, vá a merda, sabe? E isso me deixa muito revoltada. Pois era isso justamente que eu ia falar, que eu não consegui fazer a laqueadura. Eu já tava indo pro meu segundo filho. Eu tenho um problema de saúde grave em que eu realmente não posso me submeter a outras gestações, né? Isso é um medo real que eu tenho de possivelmente engravidar. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas mesmo assim a gente sabe que os métodos contraceptivos, eles não são 100% eficazes. Fora que o anticoncepcional, que é o mais usado, ele causa prejuízos para a saúde da mulher. Ou seja, ou você tem filho ou você tem que se entupir de hormônio pro resto da sua vida, com o risco de você ter uma trombose e outros problemas para você não engravidar. E é a mulher que tem que tomar um anticoncepcional. Engraçado que não tem anticoncepcional voltado para os homens. São todos para as mulheres. E era muito mais fácil para eles, digamos assim, né? Porque a gente gesta, sabe? É todo um esforço físico para você gestar a criança e depois parir a criança e depois todo pós-parto cuidando da criança e amamentando e tal. E o cara, ele só deposita a semente e vaza. É isso que o cara faz. E os caras, eles são férteis o mês todo. A gente não é fértil o mês todo. E a gente tem que ficar tomando rotineiramente essas doses de hormônio que diminuem a nossa libido, influenciam no nosso humor, sabe? É muito complicado. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, traz uma série de complicações a longo prazo, a curto, mas também a longo prazo para as mulheres, sabe? E eu acho isso uma violência, que é submeter a gente a esse tipo de situação com o argumento de que você não pode decidir se você quer ser mãe ou não, sendo que a decisão é pra minha vida, sabe? A minha vida, cara, eu fico arrasada, porque esse assunto me toca muito, porque como eu já falei, eu não quero ser mãe, mas eu me recuso a tomar anticoncepcional. Eu me recuso a me entupir de hormônios
Só de eu tomar a pílula do dia seguinte, das vezes que eu já tive que tomar, eu já passei muito mal. Eu fico imaginando eu ter que tomar anticoncepcional. Colegas minhas que tinham altos enjoos, que não conseguiam comer, era meses até o corpo delas se adaptarem às pílulas, sabe? Eu não quero passar por isso, então eu uso apenas a camisinha, né? E ainda assim eu sei que eu tô correndo risco, porque, como você falou, existe uma margem de erro, eu posso engravidar. E se eu engravidar e for uma gravidez desejada, eu não tenho o direito de abortar. O meu país diz que eu sou uma assassina se eu quiser preservar a minha vida e também se eu quiser evitar colocar alguém no mundo para sofrer miséria, para passar fome, porque todo mundo só se preocupa aqui nesse país com... Todo mundo sai pra vida enquanto está dentro do útero. Porque quando vê criança no sinal pedindo esmola, ninguém liga. Então o importante é você botar tudo no mundo. E bote bebê, e faça bebê, e para, e a gente tem que parir quantos bebês forem necessários. Agora, para ajudar a criar, manter... que tem todo um rolê de responsabilidade social e financeira para você criar uma criança, para que essa criança chegue na fase adulta bem, aí ninguém quer saber. O importante é que você não pode matar o feto que está dentro de você. E chegando no extremo da gente ver as pessoas quererem impedir uma criança estuprada de 9 anos de realizar um aborto que foi judicialmente aprovado, um aborto legal. Eu acho assim, nessas horas, às vezes assim, isso me entristece num nível que eu não consigo explicar, porque eu penso assim, gente, a gente tá na Idade Média, não é possível. Não é possível que as pessoas não enxerguem que é uma questão de saúde pública. E eu vejo o cara dizendo assim, mas deu porque quis, era só um ser vagabundo, não sei o quê. Mas e o cara que ajudou a fazer o filho? Porque pra mulher ter engravidado, alguma falha existiu. O sêmen tinha que ter entrado dentro dela, tem que ter alcançado o útero. Por que não cobram dele também? Já que é pra mulher fechar a perna, você guarda o pinto de volta na calça. Mas é a mulher que gesta. Mas muitas vezes é o pai da criança que paga, inclusive, pra mulher passar pelo aborto legal. Porque ele também não quer dor de cabeça pra vida dele. E só quem é preso é a mulher, se ela fizer um aborto. O cara fica lá de boa. Mesmo que tenha sido ele que pagou pra ela ir lá. Sabe, eu fico assim, falar desse assunto pra mim é uma coisa que me mexe muito. Ser mulher é difícil. Eu já falei isso nesse episódio, mas tô falando de novo. Porque quando a gente passa por essas situações, e isso a gente não tá entrando em méritos como violência obstétrica, porque a partir do momento que você decide ter o filho, tem toda uma série de abusos que você sofre durante a gestação e depois, quando você já tá com a criança e tal. Tem médicos que batem nas mulheres na hora do parto, não querem que as mulheres gritem, sendo que você está sofrendo dores excruciantes, porque você está dilatando para uma criança passar, sabe? E querem, em situações que não é necessário, aliás, que era necessário fazer uma cesariana, querem forçar a criança nascer de parto natural, sendo que não tem como, submetendo a mãe a dores muito além do que o parto natural deveria ter, sangramento, hemorragias, risco de morte, né, tanto fetal quanto da mãe. Então, assim, a gente não tá nem indo pra esse viés, sabe? Sem contar a polêmica da amamentação. Que a mulher tem que se cobrir inteira, tem que ir pra dentro do banheiro, porque os homens não conseguem olhar pra um peito sem ficar de pau duro. E culpabilizando a mulher, porque ela tá querendo se expor. É a mulher que tá querendo se expor, sendo que é uma coisa completamente natural e necessária que o bebê seja amamentado. E que você, que é um cara que se diz consciente, tem que entender que aquilo não é uma coisa sexual, aquilo é uma coisa natural e é necessária pra criança crescer. Aí você levar uma criança para um banheiro com aquela higiene horrorosa. Dentro de um banheiro, gente, não é... Você vai levar o seu hambúrguer no shopping para comer dentro do banheiro? Você vai? Não vai, porque anti-higiênico é a mesma coisa. A criança está se alimentando, entendeu? Então, seja você a pessoa consciente, a não ficar olhando pro peito alheio, achando que a mulher tá querendo se expor, tá te provocando, tá querendo aparecer pra você. Não, a gente só tá querendo alimentar nosso filho. Eu já passei por situações assim. Teve uma vez no ônibus que eu me sentei naquela parte da frente, porque eu estava com a bebê, né, tava com a minha filha, fui amamentar ela, e o cara que tava atrás de mim, ele tava quase tirando a minha bebê do peito e colocando a boca dele. Porque ele tava curvado pra cima de mim. Ele tava curvado em cima de mim pra olhar o peito, sabe? Aí o problema tava onde? E no fato de eu estar amamentando a minha filha porque ela precisava ser alimentada naquela hora? Ou o cara ser um nojento, filho da puta, entendeu? Que não deixou eu ter a minha liberdade porque ele não tem direito nenhum
de ficar querendo ver as partes do meu corpo, sendo que eu não estava mostrando pra ele. Eu estava alimentando a minha filha. Foda, né? Vamos passar pro próximo tópico, senão a gente vai ficar aqui e o estresse vai aumentar, minha pressão vai subir aqui. Esse tópico me estressa, sabe? Eu fico revoltada. E eu não tenho mais paciência pra tentar conversar de boa, sabe? Porque eu já tentei explicar isso pra muita gente. Tem muita gente que faz questão de não entender, sabe? Enfim. É bem isso, questão de não entender. O próximo tópico que a gente selecionou aqui é falar de uma coisa que é tudo a ver comigo, que é a questão do não binarismo e da androgenia, que é trabalhada na obra, né? A gente já mencionou, né, na verdade, que o Orlando acaba se tornando ali uma mistura complexa do masculino e do feminino, né? No final a gente não entende exatamente o que ele é. E isso acontece também com outros personagens. O marido dele, o Shell, é também uma mistura complexa de gêneros, e até mesmo a Sasha, né? Pela aparência e pela personalidade dela não serem os estereótipos esperados de uma mulher da corte. Eu acho que, apesar dessa discussão ser muito recente, ela é muito importante, né? Porque a androgenia, ela é mais conhecida do que o não-binarismo, né? A androgenia, ela era muito estigmatizada. Você tem muitos artistas andrógenos que sofreram muito preconceito, né? O Boy George, por exemplo, né? As pessoas acharem que a androgenia, ela tá necessariamente atrelada a uma sexualidade, por exemplo. Ah, então ele é gay. Ah, então ela é lésbica. Ou então a androgenia, ela ser vista como algo não natural, alguém que não se decidiu, alguém que tá querendo ser uma coisa que não é. Porque as pessoas acham que elas podem decidir o gênero pelas outras, né? Não, você nasceu mulher, você tá querendo ser homem, você tá errada. É esse tipo de coisa. E aí, isso tá muito interligado ao não binarismo. E aí eu vou falar da minha experiência, né? Aqui um pouquinho pra vocês. Então, como eu já falei mais de 1000 vezes aqui, eu não sou uma mulher cis. Apesar de que eu uso o pronome feminino sem problema nenhum. Mas eu acho que você tem que respeitar, tá? A decisão de cada um. Se a pessoa não se sente bem com o pronome que você acha que ela tem que usar, você tem que respeitar a decisão dela. Se ela quer usar o pronome neutro, se refira a ela com o pronome neutro. Por mais que você ache, ai, mas eu acho ridículo, ai, mas tá acabando com a língua portuguesa. Mas não é uma questão de você respeitar o direito do outro. Eu acho que essa questão é importante da gente bater aqui, porque engraçado que essas mesmas pessoas dizem que isso é palhaçada, e tem gente que diz que isso pouco importa, que isso é frescura da nova geração. Experimenta trocar o pronome dela. Geralmente é macho alfa que vem. Experimenta chamar esse macho alfa de ela pra te ver o que acontece. Ele vai ficar atacadíssimo, né? Ele vai ficar super bravo que tá chamando ele de ela, tá insinuando o quê? Que eu sou quem? Né? Vai logo começar... Ai, a choradeira é grande. A choradeira de Neandertal deles. Então, assim, essas mesmas pessoas que dizem que isso pouco importa, que são uma palhaçada, são as primeiras que se ofendem quando elas são referidas pelo pronome errado. Então, todo mundo se sente assim, né? Desconfortável quando você é referido de maneira equivocada. Então, respeite a decisão do outro. Eu acho que tudo começa daí. Se cada um respeitasse as decisões do outro, que não impactam em nada na sua vida, então, se cada um cuidasse da própria vida, eu acho que as coisas já seriam mais fáceis. Mas, enfim, isso é outra história. A questão, pra mim, né, do não binarismo, ela foi uma coisa muito complexa, uma coisa muito demorada na minha vida. Eu não sei se eu já contei essa história pra vocês aqui, mas, enfim, se já contei, pulem. Quem não ouviu, se quiser escutar, escuta, né? Eu, quando era criança, eu nasci com uma peca, né? Sou X-Filhos, então todo mundo falou, olha só, é menina. Só que eu sempre senti alguns desconfortos em cima desse rótulo, porque quando eu era criança, tinha alguns comentários do tipo, a Jack é muito agressiva. A Jack parece um menino. E aí eu me lembro da minha mãe tentando justificar isso para as pessoas, falando assim, sabe o que é? É que na escola dela, e isso é verdade, tá, gente? Na minha escola primária ali, de creche e tal, só tem ela de menina na turma dela. Ela convive muito com os meninos. É por isso que ela é assim. A minha mãe falava isso pra todo mundo quando as pessoas questionavam ela sobre o meu comportamento, né? Que não era um comportamento, entre aspas, adequado para uma menina. Eu não era delicada, eu gostava de brincar de luta, inclusive eu sou muito boa nisso até hoje. Não entre em uma briga com ela, sério. Não entre em briga com a Jack. Eu tenho fama de ser forte, de ter chute, soco forte e tal, então eu brincava de lutinha com os meninos. Enfim, meu comportamento ele era considerado não adequado. Só que na época eu não parava muito pra pensar nisso. Eu era uma criança, eu tava sendo criança. Eu só queria brincar, eu só queria, enfim, viver, aproveitar a minha infância junto com os meus colegas de classe.
E isso começou a ser uma questão quando eu comecei a ver que eu era maltratada por isso. Então, tipo assim, na escola, eu tava na aula de educação física, eu ia correndo atrás da bola, e aí algum garoto começava a rir de mim, me chamar de Maria João, ou de perguntar, mas ela é menina ou ela é menina? Eu escutei isso. Sério, eu tava brincando com uma bola, né, na aula de educação física, na quinta série, eu não me esqueço, isso foi traumático. E aí um garoto chegou pro outro e falou muito alto, isso daí é mulher? E aí eu lembro que eu acho que esse talvez seja um dos momentos que me deu ali uma virada de chave, um clique, sabe? Que realmente eu era mulher. Eu passei a me perguntar, né? Já que todo mundo parecia que duvidava disso, foi aí que eu comecei a me questionar. Mas ainda assim eu era muito novinha, tá? Eu procurava afastar esses pensamentos da minha cabeça. Porque no meio que eu fui criada, isso não era falado, né? Androgenia, eu nem sabia o que era e eu fui criada como se isso fosse uma espécie de coisa errada, então eu procurava afastar aqueles pensamentos da minha cabeça. E quando meu corpo começou a mudar, e começou a mudar tipo, muito cedo, eu menstruei, eu tinha 9 anos de idade, sim, 9 anos, eu comecei a criar seio e encorpar muito cedo. Essas mudanças corporais, na mesma medida que eu ficava feliz por elas estarem acontecendo, eu sentia muito desconforto, muita vergonha. Então, os meus seios sempre foram uma questão pra mim, porque desde sempre eles foram grandes, né? E além dos comentários maldosos que eu recebi dos meus colegas na escola, porque eu criei peito antes das outras meninas da minha faixa etária criarem, então aquilo ali era motivo de chacota de criança idiota, eu fui muito sexualizada, muito cedo. Então eu escondia meu corpo, entendeu? Então, tipo, eu tinha uma certa aversão ao meu seio. Eu andava com blusa larga, jaqueta e tudo. Inclusive, isso é uma coisa que eu conto pra Will, e ela não lembra. Mas eu lembro que quando eu tava criando seio, eu só usava jaqueta moletom, porque onde eu morava era frio. Atualmente onde eu moro é muito quente, mas na infância eu morei num local frio. E aí eu ia com a minha avó buscar a Will na escola. E aí eu lembro que teve um dia que a Will, quando eu cheguei na escola, ela tava conversando com uma outra colega, e aí ela falou assim, olha, tá vendo? Falando pra colega e apontou pra mim. E aí depois eu perguntei pra ela, mas o que tu tava falando de mim pra tua colega? Aí ela falou, eu tava falando pra ela que depois que tu começou a criar peito, tu só anda de jaqueta. E aí eu lembro que, tipo, que cara, ela, assim, das pessoas ao meu redor, né, ela foi a única que notou que isso tava acontecendo, né. Eu já perguntei pra ela algumas vezes se ela percebeu que tinha alguma coisa errada, ela sempre me dá uma resposta meio ambígua. Ela não me diz direito. Mas assim... Não é ambígua. Já começando a DR aqui no podcast. Não é ambígua. É porque eu acho que eu não tenho que ficar metendo bedelho na vida das pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca forço ninguém, eu procuro, né? Não é que nunca, a gente tenta não forçar ninguém a se sentir desconfortável com umas perguntas indiscretas. Então eu espero a pessoa se sentir confortável o suficiente para me falar as coisas para mim. Aí depois, quando a pessoa pergunta, eu digo, então, eu achava que talvez estivesse acontecendo alguma coisa, mas aí eu não queria forçar isso em cima de ninguém. Eu não quero forçar isso em cima de ninguém. Na época desse relato meu, tu já percebia? Eu sentia que tu tinha muito desconforto. Muito desconforto. Muitas coisas te incomodavam. A menstruação era a principal delas, né? Eu ouvia que tu ficava muito chateada com essa questão da menstruação. E a outra coisa era essa questão do teu corpo, né? Das pessoas ficarem falando coisas e insinuando coisas em cima de uma coisa completamente natural, que é a transformação do corpo na puberdade. Eu sentia que tu tinha esse desconforto muito grande. Só que eu não sabia exatamente até que ponto esse desconforto era tão ruim. Eu só fui saber mesmo quando você realmente falou. Não, eu realmente me sentia muito mal, eu não gostava e tal. Só que, como eu disse, eu esperei tu ter a vontade de compartilhar. Porque eu acho que se eu ficasse em cima de ti o tempo todo te perguntando, tu ia ficar chateada. O que tu tá querendo dizer? Tá querendo passar por quê? Então, assim, eu espero a pessoa se sentir confortável. Eu nunca tirei nenhum amigo meu do armário. Nunca. Eu tenho muitos amigos gays e muitos deles não me disseram a sexualidade deles logo de cara. Então, assim, a gente fazia amizade, conversava, trocava ideia e tal, e eles não falavam pra mim da sexualidade deles, até que chegava esse determinado momento, né? De eles virem falar, então...
eu sou gay. Isso é uma questão pra você? E isso é tão triste, né? Da pessoa ter que passar por isso, de ter que chegar e falar, olha, eu sou gay. Você vai deixar de ser minha amiga por causa disso? Você vai deixar de falar comigo por causa disso? É muito triste a gente pensar uma coisa dessa. Mas acontece. Eu nunca tirei ninguém. Eu sempre espero a pessoa se sentir confortável o suficiente pra me falar. Até porque, gente, não é da minha conta. Eu não vou me relacionar com a pessoa no âmbito amoroso. Eu sou aquela pessoa que eu quero estar ali pelos outros, mas assim, a pessoa tem que estar confortável. Eu não vou ficar entrando na vida de ninguém. Isso pode passar até uma certa frieza. Algumas pessoas podem pensar que eu sou fria, de não ficar, ou que eu não sou interessada na amizade da pessoa, porque eu não fico ali o tempo todo perguntando, indagando. Só que eu acho chato quando as pessoas fazem isso comigo. Então, como eu acho chato que façam comigo, eu não faço com os outros. Eu deixo a pessoa livre, assim, à vontade pra ela compartilhar, se ela quiser comigo. Se ela nunca quiser compartilhar comigo, tá tudo bem. A gente mantém a amizade, tá tudo certo, continua. Então, eu esperei esse teu momento. O momento que tu se sentiu confortável o suficiente pra compartilhar comigo. Agora, dizer assim que eu não percebia nada, que eu achava que estava tudo certo, com certeza não. Eu vi essa questão do teu desconforto com o teu corpo, com as situações que aconteciam, mas eu esperei o teu momento. Aí o momento chegou. Eu vi mais de 20 anos depois, né? Tudo bom. Não importa, não importa. Enfim, aí depois, né, passado esse momento ali da puberdade, chegou a terrível, a temida adolescência. E aí, tudo ficou muito pior, porque na adolescência, meu corpo mudou mais ainda. Meu seio ficou maior ainda do que ele já era. E aí eu comecei a ser sexualizada pelos adultos ao meu redor, num nível que me machucou muito. Eu escutava assim, ai, olha como ela tá com peitão, ela deve se agarrar muito, né? Já deve se pegar com todos os meninos. Isso quando eu tinha 13 anos, quando eu nem namorado, nunca nem tinha beijado um garoto. E aí eu ser acusada de, como é que eu posso dizer? Promiscuidade. Eu era acusada disso. Eu era acusada de já ter relações sexuais por causa do meu corpo. E aí eu realmente acreditava naquilo. Que o meu corpo era um corpo promíscuo, que era um corpo vulgar. Eu achava que eu era vulgar, entendeu? Era minha culpa as pessoas estarem dizendo aquilo, entendeu? Que eu fazia alguma coisa errada. Ou então de falarem, ai, ela tem cara de safadinha, né? E, tipo, eu escutar isso dos adultos ao meu redor era muito difícil. Isso me machucou muito. E aí eu criei mais complexos ainda com o meu corpo. Eu tinha muita vergonha. Tanto que teve uma época da minha adolescência que eu dizia que quando eu fosse adulta, eu ia fazer uma cirurgia pra remover os meus seios ou diminuírem. De tanto que era a minha aversão ao meu corpo e a maneira como as pessoas se dirigiam a ele. E como eu me sentia mal com aquilo, né? Só que na adolescência eu comecei a namorar e as coisas melhoraram um pouco nesse quesito, porque eu comecei a me sentir um pouco mais aceita, um pouco mais confortável, porque, enfim, eu tava me sentindo amada e tal. Só que aí veio a fase adulta e na fase adulta eu comecei a ter relações sexuais. Eu tive relação sexual muito tarde, perto da maioria, né? Eu tive a minha primeira relação sexual com 23 anos. E justamente por essas questões eu acho que houve essa demora, né, de iniciar minha vida sexual, justamente por todas as questões que eu tinha com o meu corpo e com a questão de eu achar que eu tinha que proteger a minha honra, a minha castidade, que é bem aquilo que a Orlando fala, né? De você olhar para um cara, você admirar, achar um cara bonito, ou querer transar, sentir vontade de transar, e em seguida você achar que que aquilo ali está sendo impura, indigna, suja, que é o que a Orlando relata. Exatamente isso era o que eu sentia, né? Que eu tava sendo uma vagabunda por estar pensando aquelas coisas e tal. Mas aí, enfim, veio a minha primeira relação sexual. E com ela veio outras questões, porque junto com a minha vida sexual eu comecei a perceber, eu me relaciono com um homem cis, tá, gente? O meu namorado, que eu tive a primeira vez, hoje em dia é meu marido. Com a minha vida sexual eu comecei a perceber que eu não gostava tanto, assim, eu gosto, tá? Mas, assim, tinha alguma coisa que faltava pra mim no papel que eu desempenhava na relação sexual. E aí eu percebi que eu gostava do papel que o meu namorado desempenhava, entendeu? E aí eu percebi que tinha realmente a ver com a questão da genitália. E foi aí que eu percebi, foi um dos momentos que eu percebi que eu queria ter um pinto também. Não que eu desgoste de ter uma pepeca.
mas eu queria ter um pinto também. E aí, por muito tempo, eu me debati com essa coisa. Como sempre, eu procurava afastar o pensamento da minha cabeça, porque eu pensava assim, ai meu Deus, isso tá errado, eu não devia estar pensando isso, eu vou... Isso é doidice na minha cabeça, eu não vou comentar isso com ninguém, eu vou ficar quieta aqui, e esse pensamento vai sumir da minha cabeça. E depois eu parei de tentar, né, tirar o pensamento da minha cabeça, e aí, muito por acaso, na faculdade, eu tinha um professor de uma disciplina que ele passou um artigo científico pra gente ler, e no artigo, o título do artigo era os 23 gêneros, se eu não me engano. E lá ele descrevia toda a questão do espectro de gênero, de como existe uma fluidez de gênero, assim como existe uma fluidez sexual, que os gêneros são construções sociais, tudo isso que eu expliquei hoje pra vocês, eu aprendi nessa disciplina, na aula. E tinha lá no artigo alguns conceitos, né? Do que era androgenia, do que era transgênero. E aí eu vi lá não binarismo. Aí, quando eu li o conceito de não-binarismo, que era simplesmente pessoas que não se identificavam com nenhum dos gêneros binários, ou seja, nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, que se achavam uma mescla ou nenhum dos dois, foi aí que eu me encontrei. Eu falei, cara, é exatamente isso. Então, o não-binarismo, ele é um termo guarda-chuva, que a gente diz, para abarcar todas as pessoas que não são binárias, ou seja, que não são mulheres e não são homens. Não interessa se você é uma mulher cis ou uma mulher trans, ou se você é um homem trans ou um homem cis. Não interessa. Se você é homem, se você é mulher, você é binário. Se você não tá nessas caixinhas, então você é não binário. No meu caso, eu sou uma pessoa não binária, gênero fluido, porque eu sinto que eu sou uma mistura, assim como a Orlando e assim como o marido dela, o Shell, uma mistura complexa e variável dos dois gêneros binários, do masculino e do feminino. Isso não é uma regra, tá, gente? Isso é a minha experiência. Existem pessoas, por exemplo, que são gênero neutro, ou pessoas que são agênero, que não estão, elas não gostam de se relacionar a nenhum dos dois gêneros binários. Essa é a minha experiência. Eu não tô cagando regra aqui também. É importante dizer isso. E então eu acho que eu fico por aí, entendeu? Tipo, transitando entre essas duas coisas, entre masculino e feminino. Eu confesso que existiu sim uma parte da minha vida em que eu cogitei que eu fosse um menino trans. Não foi fácil essa parte da minha vida, porque eu pensava em todo o impacto que isso ia ter na minha vida social, na minha família e até no meu relacionamento afetivo. Apesar de que hoje em dia, eu já conversei com o meu marido sobre isso e tipo, ele disse pra mim que ele me aceitaria de boa, né, amor? Aceitaria, bem como a gente também já faz outras coisas bem legais. Ui, ui! E aí, depois eu vi que eu não era um menino, até porque tem muita coisa do universo que a gente diz, né, que a sociedade diz que é do universo feminino, que eu gosto, que eu me sinto confortável, que eu acho legal e que eu não quero abandonar, e que eu fui criada e não era um problema pra mim. Então eu sou isso, eu sou gênero fluido, que é exatamente o que o Orlando é, a Orlando é, e eu fiquei muito feliz de ver um personagem como eu, descrito num livro tão antigo, e que o que eu achei legal é que houve uma humanização disso. O que eu tô querendo dizer? A questão da Orlando trocar de gênero é sim o grande gatilho que bota a história pra rodar e os fatos pra acontecerem. Porém, é como eu falei lá no início, a gente acompanha a evolução da Orlando como pessoa, entendeu? Meio que a questão do gênero fica um pouco ali de pano de fundo. Ela é importante sim, mas a gente vê ela como uma pessoa. Porque às vezes a gente condiciona muito. Ai, esse aqui é meu amigo, fulano, ele é gay, sabe? Ou essa aqui é meu amigo, a fulana, ela é trans. Como se a gente só fosse isso, entendeu? Quando a gente assume um rótulo LGBT, as pessoas acho que pensam que a gente se reduz àquilo, a gente é só isso. Então todo mundo só quer falar da gente sobre isso. As pessoas só querem perguntar sobre isso. E a gente não é só isso, nós somos pessoas, a gente tem interesses, a gente tem profissão, a gente tem... Enfim, somos pessoas normais, né? E eu acho que é legal ver essa humanização de uma pessoa gênero fluido para que as pessoas entendam que a gente ainda é gente, né? Então, não é nada de outro mundo. É só como a gente se sente, como a gente vê o mundo. E que você pode conversar com a gente normalmente, que você não precisa ficar fazendo... Você não precisa ser especialista e conhecer todos os termos e todas as siglas para você poder conversar com a gente. É só tratar a gente com respeito, como você trataria qualquer outra pessoa, que tá tudo certo. Por isso que eu sempre espero a pessoa ficar confortável para falar. Eu não quero que as pessoas fiquem achando que precisam se encaixar numa determinada caixinha, né? É muito chato, sabe? Você ter que ficar respondendo isso. Eu entendo isso como uma questão da maternidade, por exemplo.
Porque depois que eu me tornei mãe, parece que eu tô só mãe. Eu não tenho outra coisa na minha vida. E quando perguntam alguma coisa pra mim, é sempre relativo aos meus filhos. Tem gente que não me diz nem boa tarde. Oi, como você está? Não é, ai, como é que tá teu filho? Ai, por que teu filho é tão lindo? Ai, por que não sei o que? Ah, tua filha, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, a gente quer ser reconhecido como pessoa, sabe? Não como, entre aspas, a função que a gente tem na sociedade. Enfim. Então, deixa as pessoas confortáveis, gente. Você não precisa ficar falando sobre a sexualidade dela pra ela, porque ela já sabe a sexualidade dela, ela já sabe o gênero dela, ela já sabe tudo dela mesma, entendeu? Converse sobre outras coisas, sobre interesses, sobre coisas em comum, discuta política, entendeu? Esse tipo de coisa. Exato. E aí, nós vamos pro nosso próximo tópico, que é um tópico muito interessante. Aí eu acho que vale a gente falar das nossas teorias da conspiração, já que isso não é fechado, né, no livro, que é a questão da temporalidade. Por que diabo será, Will, que o Orlando, não só ele, como o marido dele, como a Sasha, como o poeta, o Nick Green, são praticamente imortais, vivem aí séculos. Assim, considerando o tempo todo que eles estão vivos na história, né? A Orlando ainda está viva, entendeu? E deve estar pistolaça da vida com todo esse negócio, porque assim, se ela já estava brava com a roupa, que era obrigada a ficar se apertando e usando uma coisa desconfortável, e agora que são os procedimentos estéticos, né? Você muda o seu corpo, você não muda a roupa. Então acho que a Orlando, vivendo ainda, porque ela ainda está viva, viu, gente? Ela tá aí indignadíssima, militando na internet contra essa questão, né, da pressão estética para as pessoas ficarem fazendo procedimentos carésimos, sem necessidade de se colocando em risco. E que pagam com a própria vida muitas vezes, porque muita pessoa morre, né? Ou sofre alguma forma de acidente durante esses procedimentos, que são graves, que muitas vezes gera sequelas pro resto da vida, né? Isso quando a pessoa não morre mesmo. Exato. Eu acredito que a Virginia Woolf, porque assim, a gente não falou sobre esse tópico ainda, mas a história, ela é com uma técnica especial, é o fluxo de pensamento. Então, a autora, ela tenta reproduzir da maneira como a gente pensa. Os pensamentos na nossa cabeça, eles vêm de maneira livre, uma coisa linka com a outra, depois e vai e volta. E é assim que a narrativa ela acontece. Ela tenta reproduzir essa questão da nossa cabeça, de como a gente pensa. E é por isso que a narrativa é difícil de acompanhar. E uma coisa que eu achei interessante, que eu nunca tinha, agora que falou de técnicas, eu não sei se tem um nome pra isso, mas eu nunca tinha lido um livro onde o narrador é uma espécie de biógrafo. Porque essa é a proposta do livro, né? Fica parecendo que a Virginia Woolf é alguém que tentou escrever a biografia do Orlando, né? Alguém que foi pesquisar a vida dele e escreveu posteriormente, está escrevendo uma biografia dele. Ela não é uma narradora em terceira pessoa convencional, que é aquele narrador que, tipo, conta a história, mas não faz parte da história. Ela se identifica, né, como uma pessoa que está fazendo a biografia. Eu não sei se tem um nome para isso, mas eu achei muito interessante essa maneira de escrever. Porque isso justifica alguns buracos que a gente tem na história, que não tem explicação, porque existe um limite da pesquisa desse biógrafo, né? E ao mesmo tempo é interessante porque ela muda de posição o tempo todo. Ela ora tá como biógrafa, mas ela consegue, como tu falou, fazer essa transposição do fluxo de pensamentos dele, que como biógrafa ela não teria como ter tido acesso, né? Eu acho interessante isso. Esse é o discurso indireto livre. É quando meio que há uma fusão entre o narrador e o personagem, só que eles são seres independentes. Eles estão ligados, conectados de uma maneira estranha. Muitas das vezes você fica confuso em quem realmente está falando, se é o narrador ou se é o personagem. É uma coisa estranha, assim, enfim, mas é o discurso indireto livre. Isso veio com o modernismo, gente. O modernismo, ele veio para quebrar todos os paradigmas que até então a literatura tinha. Porque sim, o ser humano ele tem uma necessidade, que eu não sei porquê, mas ele tem essa necessidade de se enquadrar em caixinhas e em padrões. A literatura é isso. Existe, lógico que as pessoas que estão vivendo a época, elas não pensam, ai, nós somos do quinhentismo, ai, nós somos do barroco. Não é isso. Mas quando entra um estilo vigente, todo mundo age da mesma forma.
Então nós temos muitos autores românticos porque eles seguiam as mesmas ideias, eles tinham os mesmos ideais e faziam as histórias da mesma forma. Então ficava fácil pra gente dizer assim, eles têm essas características, então eles são isso. Hoje em dia, depois do modernismo, a gente chama tudo depois do modernismo de literatura contemporânea, porque nós estamos vivendo ela. Mas a gente percebe uma pluralidade gigantesca no modo de escrita, nas técnicas. E quanto mais inventivo, quanto mais criativo, melhor, porque isso instiga o leitor a querer continuar consumindo literatura. A gente quer coisas diferentes, a gente quer experimentar. E isso veio com o modernismo, porque o modernismo quebrou os paradigmas. Tem que ter rima, poesia, pois nós vamos fazer poesia sem rima. Poesia para falar de coisa bela, pois nós vamos fazer denúncia social. A literatura tem que seguir esse padrão, esse. Então a gente vai fazer tudo ao contrário. Porque o narrador tem que ser dissociado dos personagens, pois a gente vai fundir os dois. Então, tudo isso com o modernismo, sabe? Toda essa quebra de paradigma, a Virginia Woolf representa muito bem. Então a gente tem essa narrativa confusa, um pouquinho confusa, dá um trabalhinho para entender. Mas quando você entende a proposta, você nem vai ficar pensando sobre isso. A gente não pensa assim, que importa eu saber se é o narrador ou o Orlando está falando, o que importa é o que está sendo dito, o que importa é o que está sendo mostrado. E ela faz isso de uma maneira magistral. A Virginia é maravilhosa, né? Então, eu acredito que ela mostrou essa imortalidade do Orlando, né? Da vida dele ser muito longa, porque assim, não é que exatamente ele é imortal, a gente não tem essa certeza que ele é imortal. E ela é imortal, né? Ele e ela é imortal. A gente sabe que viveu muito, mas só que os anos não passam da mesma forma para o Orlando. Então, enquanto o tempo está passando por ele, a gente termina a história com ele ali chegando na casa dos 40, né? No final dos anos de 30 anos, passando para a casa dos 40. Então, assim, 300 anos para ele é um período de tempo, o quê? De 20 anos para uma pessoa normal. E eu acredito que isso tenha acontecido, aí já é a minha opinião. Não sei se vocês vão concordar. Se vocês pensarem diferente, comentem lá no nosso Instagram. @carolivrospodcast. Comenta lá o que vocês acham. Mas eu atribuí essa questão tanto porque a Virginia queria mostrar os papéis sociais em diferentes épocas e fazer críticas em relação a essa questão de gênero, a questão de sociedade, porque o que é certo hoje, amanhã vai ser errado e vice-versa, né? O que era errado ontem vai ser certo hoje. Para mostrar isso e também para falar sobre a questão da relatividade do tempo. A gente não tá falando de física, tá? Eu não tô aqui bancando a Einstein. Mas a percepção de tempo para cada pessoa é muito individual. E na nossa cabeça, isso acontece dessa maneira. Às vezes, uma mesma situação para mim pode ter parecido um século e para Jack ter passado 5 minutos. Nossa, foi tão rápido. Isso acontece com a gente no podcast, inclusive. A gente fala 3 horas falando, mas pra gente parece que a gente começou ainda agora. Verdade. Então, assim, eu creio que seja para mostrar isso, essa individualidade das pessoas, a questão que o tempo não é o mesmo para todo mundo, e ela usou esse artifício para fazer essas críticas em relação à mudança da sociedade. Se uma mesma pessoa vivesse todas essas eras e fosse percebendo as diferenças, né, talvez a gente não se prendesse tanto às regras. Porque a gente se prende muito a padrão, se prende muito a regra e elas mudam. Elas se transformam. É isso que eu ia falar. Eu acho que ela fez isso, essa temporalidade, ele atravessando, né, várias eras, justamente para mostrar o que tu falou. Essa temporalidade dos papéis sociais. Como não adianta a gente ficar querendo, achando que uma coisa vai ser sempre daquele jeito. E quando as coisas mudam, a gente tende a resistir a essa mudança. E meio que ela mostra, através do Orlando, que por mais que você não aceite a mudança, você aceitando ou não, ela vai passar por cima de você. E vai ser uma nova era, com novos pensamentos, com novas pessoas, com novos jeitos de fazer as coisas. E não adianta você ficar querendo viver no passado. Que eu acho que é uma coisa que a gente vive muito hoje. Aquelas típicas falas que tu já falou. Hoje em dia é cheio de gay. Hoje todo mundo é muito mimimi. Hoje em dia, que essa geração mimimi. Isso é coisa de quem não aceita que aquele jeito de pensar, aquele jeito de se expressar
não é mais aceita. Acabou, passou, já era. Você tem que se adaptar ao novo mundo, porque você não pode esperar que o mundo vá parar em função dos seus gostos. Eu acho que essa é a grande lição de Orlando. O mundo, ele vai continuar. E se você quiser continuar nele, é porque ele continua sem você. O mundo continua sem você. Você não continua sem ele. Então, se você quiser continuar participando do jogo, você vai ter que ir se adaptando. Que é exatamente isso que o Orlando faz, né? A Orlando faz ao longo dos anos. Só que tem uma coisa que eu pensei, que eu já comentei lá no início, e que eu não sei também, aí depois o Will diz que concorda comigo e a galera diz lá no Instagram que concorda. Que eu acho que ela também deu isso porque ela estava querendo falar da atemporalidade dos escritores. Por quê? Porque lá no início do livro, o Orlando tá lá numa das suas divagações, e aí tem uma hora em que ele chega à conclusão de que nenhum ato de bravura que os antepassados dele tenham feito tornaram eles imortais, porque no final eles viraram só um monte de ossos amontoados na catatumba da casa onde ele vivia. E ninguém se lembrava de que eles sequer passaram por ali. Só que aí ele chega à conclusão de que os autores dos livros que ele lê não são assim. De que pode passar eras e eras e eras e eles vão continuar imortais. Porque a ideia que eles colocaram ali vai continuar atravessando as gerações, entendeu? E aí, como a Orlando toma a decisão de se tornar uma escritora, ainda homem, essa decisão é tomada lá atrás, mesmo com a decepção que ele sofre, eu acho que é uma maneira de mostrar que, a partir do momento que ele se tornou escritor, as ideias dele iam permanecer ao longo do tempo. E aí, o que é mais legal é que mostra que as ideias dele permanecem, porém não significa dizer que elas ficam idênticas ao início, de quando elas surgiram. A ideia do Orlando permanece, porém, não é pecado essa ideia se modificar e ter outras roupagens, de você mudar de opinião e você mudar de visão ao longo da sua vida. Na verdade, é colocado no livro como se isso fosse natural e necessário para que você possa, de fato, ser, entre aspas, imortal. É uma habilidade que os autores têm que ter, talvez. Eu acho também, talvez ela esteja fazendo, aí eu tô viajando, tô conjecturando, tá? Talvez essa seja uma crítica que ela está fazendo aos autores só aplicáveis a um período finito de tempo. Eu acho que nesse momento, talvez ela está dando uma alfinetada na falta de visão que os autores têm. E que talvez ela tenha sido criticada por isso. Talvez tenham menosprezado a escrita dela por dizerem que ela estava, que, tipo assim, era visionário demais, que chegava a ser ridículo. E aí eu percebo esse tom ácido nessa fala dela, quando ela trata da temporalidade e da escrita ao mesmo tempo. E isso pra mim ficou mais claro quando o Nick Green fala que o que o Orlando escreveu lá no passado é uma merda, era digno de risada. E aí, 300 anos depois, quando o Orlando volta e mostra pra ele o Carvalho, que era a obra dele, ele diz que tá muito boa. Então, como tu falou, o tempo, ele muda as perspectivas das coisas, né? E a transformação que o tempo proporciona faz com que a gente mude de julgamento, inclusive, em cima das coisas. E tudo isso, os autores têm que ter a habilidade de transpor através das suas obras. Isso é uma conjectura minha, porém eu saí com essa leitura, não sei tu. Eu concordo. A gente está extrapolando o que está escrito, mas o que é a literatura se não extrapolar o que está escrito, né? Então, você pode não concordar, você pode concordar parcialmente com a gente, mas é justamente essa a grandiosidade da literatura, sabe? A possibilidade de diversas interpretações. E eu acho que, considerando tudo o que a gente falou, tá alinhado. Tá alinhado. E a Virginia, ela é um gênio, né? Ela escreveu livros que eles são desafiadores, independentemente se você é um leitor iniciante ou se você é um leitor experiente, os livros dela são desafiadores. Então tem muito estudo em cima da obra da Virginia Woolf. Tem muitas teses de mestrado e doutorado com base nos textos dela, justamente porque ela tem esses textos desafiadores e complexos, mas ao mesmo tempo com muita mensagem. Então eu concordo plenamente que ela pode sim ter pensado nessa questão, porque ela bate muito nessa tecla mesmo, né? De falar que a obra fica... e uma diferenciação entre a pessoa que criou e a obra. Porque a obra, ela pode ser maravilhosa e eterna, mas isso não reflete
a grandiosidade exatamente do autor. O autor é uma pessoa comum, com seus erros, com suas falhas, com tudo que tem direito para ser um ser humano, mas a obra, é ela que fica eternizada, não a pessoa. A pessoa morre, enfim, mas a obra fica. Eu concordo plenamente contigo. E eu acho que também é interessante, que também bate com o que tu já falou, da questão de que o tempo ele passa diferente para as pessoas, é porque a Sasha envelhece. A Sasha, quando ele revê ela já é uma senhora. Enquanto que a Orlando, como tu falou, ela agora, né, depois de 300 anos, já agora ela tá chegando na casa dos 40. Então, e isso é mencionado bem no início do livro, quando a gente já tá vendo aquele monólogo, né, do Orlando ainda trabalhando para a Rainha Elizabeth, das manhãs que ele ficava na sombra do carvalho, lendo o livro, de como as horas passavam rápido nesses momentos em que ele estava com a solidão, em comunhão com a solidão e com a natureza, e como os segundos se estendiam em outras situações. E eu acho que essa brincadeira que ela faz com o tempo e de como o tempo ele passa diferente para os outros também, isso também é uma conjectura minha, eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando, de que para algumas pessoas elas ficam simplesmente paradas ao longo do tempo. Tem gente que não aceita a passagem do tempo, que não aceita a mudança. E isso não necessariamente significa uma coisa ruim, tá, gente? Eu não tô dizendo isso. Até porque, por exemplo, quem em teoria ficou parado no tempo foi a Orlando, porque ela envelheceu menos. Porém, ela mudou. Então, você ficar parado ao longo do tempo não significa necessariamente uma coisa ruim, né? E já a Sasha envelheceu, o que em teoria, né, a gente tem esse estereótipo de que o envelhecimento ele traz coisas ruins pra gente, né? De que quando a gente tá mais velho a gente fica mais amargo, a gente perde as esperanças ou coisas do tipo. Apesar de que a Sasha não é mostrada dessa maneira. Ela tá com a mesma postura imponente de quando ela era jovem, apesar dela estar mais velha. O que é uma coisa legal de ser mostrado, né? Essa questão do envelhecimento. Porém, eu acho que talvez seja essa brincadeira com o tempo que ela esteja querendo dizer isso, né? De como as pessoas... Não é que o tempo literalmente passe diferente, né? Como é o caso do que acontece na obra. Mas é que as pessoas, elas lidam com a passagem de tempo de maneira diferente. Então vai ter aqueles que vão aceitar o fluxo do tempo e vão mudar, e vão envelhecer, e vão ou não manter a sua essência. Vão ter aqueles cujo tempo eles não vão aceitar a passagem do tempo, mas vão mudar, que é o caso do Orlando, e vão ter aqueles que simplesmente não vão aceitar a passagem do tempo e vão resistir a essa mudança. Eu acho que é basicamente isso. Passa por aquela coisa da gente falar da transposição das ideias, mas também de como a gente tem enraizado dentro da gente, como a gente é apegado às nossas tradições pessoais. E de como a passagem do tempo, ela pode trazer muitos malefícios para você ou não, dependendo do tipo de pessoa que você é. Viajamos. E aí o povo vai comentar lá o que acha, se a gente tá certo, se a gente tá errado. Se você é uma pessoa que faz algum tipo de estudo da obra da Virgínia, pode comentar lá com a gente também, que a gente quer aprender, tá? Então o tempo todo aqui a gente tá aprendendo e evoluindo sempre. E a gente não tem problema com crítica, tá? Desde que vocês peguem leve. Falei numa boa, que a gente responde numa boa também. Então, gente, pra finalizar, né, o nosso último tópico aqui, que é uma coisa que a gente já bateu, já falamos aqui, é a questão do feminismo presente nessa obra. E aí, quando a gente tá falando de feminismo na época do livro, a gente tem que falar do movimento sufragista, né, Will? Pois é. O movimento sufragista, ele foi um movimento do final do século XIX, começo do século XX, que foi conseguido a duras penas o direito ao voto da mulher. Né? A mulher, ela queria ter direito ao voto, porque você tendo direito ao voto, você é considerado um cidadão, você é considerado uma pessoa independente. Então, as mulheres lutaram muito por isso, muito, 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 muito mesmo. E não foi do dia para a noite, e isso não foi concedido pela benevolência masculina, como alguns homens gostam de falar, né? Que os homens benevolamente aceitaram a independência feminina. Isso foi feito à base de muita luta. Teve que as mulheres que foram presas, sofreram torturas, apanhavam na rua, eram mortas, entendeu? Teve aquele caso das mulheres que foram presas, elas eram do movimento trabalhador também, né? E elas foram presas dentro das fábricas e queimadas vivas, tacaram fogo na fábrica com elas dentro. Então, assim, foram séculos de luta. O movimento sufragista é bem do início ali do século XX, né? Ele começou ali mais ou menos no final do século XIX e início do século XX.
as mulheres só foram atingir, né, o objetivo delas, que era votar, né, praticamente aí demorou uns 70 anos, em torno disso, para elas conseguirem o direito de votar, e a gente não está falando de todas as mulheres. A gente está falando das mulheres brancas, as mulheres com alguma classe social, a gente não está falando da mulher de classe baixa, a gente não está falando das mulheres negras, a gente não está falando das mulheres de outras etnias, a gente está falando da mulher branca de classe social boa, né, aquela abastada. Pois é. E aí a Virginia Woolf coloca uma data, um ano emblemático no final do livro, que é quando a gente finaliza a história, que é de 1928. Neste ano, as mulheres conseguiram seu direito ao voto no Reino Unido e direito a fazerem parte do parlamento, né? O parlamento tinha homens antes disso. Então foi uma conquista muito importante nesse ano de 1928. É uma shade, né, que a Virginia Woolf joga ali, que esse livro é um livro feminista, sim, e que a conquista dos direitos políticos era o reconhecimento da autonomia feminina, como a gente já falou aqui várias vezes, né? A mulher, e isso é batido incessantemente dentro de Orlando, como a mulher, ela é objetificada, ela é colocada numa posição de sempre ser submissa, isso através de contratos como o casamento, que o Orlando nega durante séculos a fio, porque ele não quer ser submisso, né? E de como ele queria ser dono da vida dele, de como ele queria ter uma profissão, queria ser escritor. E isso, se era difícil para ele como homem, se torna pior ainda como ele é uma mulher. Então, no final, a gente terminar com um ano tão importante para o sufragismo, para mim é fechar com chave de ouro, porque é a Virginia Woolf falando pra gente, né? De como a gente precisa mudar como o mundo vê as mulheres, de como as mulheres precisam ocupar mais espaços, e de como ela, como escritora, estava tentando, né, chamar a atenção para essa causa, e de como ela queria também poder usufruir, já que muito do que ela poderia ter conquistado não foi pelo gênero, porque simplesmente por ela ser mulher, ela não pôde conquistar mais. E, inclusive, a Virginia, ela era muito engajada nessa questão e ela fazia palestras nas universidades quando começou a se falar sobre as mulheres frequentarem esses ambientes acadêmicos. Ela fez aquele livro Um Teto Todo Seu para falar justamente sobre o que precisa acontecer para a mulher ter direito a fazer parte do ambiente acadêmico, né? Poder estudar. E ela diz no livro dela que para as mulheres estudarem, elas precisam ter um teto sobre a cabeça delas, e elas precisam ter recursos financeiros para isso, porque a mulher, ela não era independente financeiramente falando. Ela dependia do dinheiro ou do pai ou do marido. E com toda a carga de responsabilidade que as mulheres carregavam, de manter a família, de cuidar de filhos, de ter que estar em casa para educar as crianças, isso acabava restringindo o tempo dela e também a possibilidade financeira de ir para uma universidade. Ela fazia palestras sobre isso, ela palestrou em locais falando sobre isso, fez um livro sobre isso também. Saiu um estudo na Nature, eu também vou deixar lá no Instagram para vocês darem uma olhada, que mostra no ambiente acadêmico, né, as pesquisadoras, quantas horas de trabalho, de fato, a produtividade de pesquisadoras e pesquisadores homens, em casa, em regime de home office. E a gente vê que a produtividade das pesquisadoras é muito menor, muito inferior comparada dos homens. E aí, esse mesmo estudo, ele mostra o quê? Que a produtividade delas cai porque em casa elas não podem se dedicar ao trabalho. Elas precisam ir fazer a comida, elas precisam cuidar dos filhos, elas precisam fazer outras atividades domésticas que não recaem sobre os homens. Então, os pesquisadores de sexo masculino conseguiram manter uma boa parte da sua produtividade em regime de home office, enquanto que as mulheres caíram muito em relação a quando elas podem estar indo para o local de trabalho, em que elas se afastam de casa, então elas se afastam daquelas obrigações. E isso em pleno século XXI. Esse estudo saiu no ano de 2020, gente, ano passado. Então, pra gente ver que ainda hoje a gente não tem condições igualitárias de trabalho, porque a gente já tem recaindo sobre a mulher responsabilidades domésticas que muitas vezes impedem elas de trabalharem adequadamente. A gente sabe que, infelizmente, tem muita gente por aí, muito chefe e chefas também, que não entendem isso. E por isso a gente tem o quê? Pessoas que dizem que preferem não contratar a mulher, porque a mulher é engravida, ou porque a mulher, quando o filho adoece, precisa ir para o hospital, enfim, precisa cuidar da criança. E que elas preferem contratar homens. Mas tanto que é um absurdo, mas em algumas entrevistas de emprego o pessoal chega a perguntar se você tem filho,
se você pretende ter filho, se você toma anticoncepcional. Perguntas absurdas. Eu escutei isso. Eu fui perguntada exatamente sobre essas 3 coisas. Se eu tinha filho, e na época minha filha tinha 2 anos, se eu pretendia ter outros filhos, e eu falei que não na época, porque eu não tinha essa pretensão realmente de ter um segundo filho, e se eu tomava anticoncepcional. Olha o tanto que isso é invasivo, né? Você tem que responder sobre isso numa entrevista de emprego. E se eu dissesse que eu tinha pretensão de ter outro filho, será que eu seria descartada na hora? Com certeza. Com certeza. As pessoas sabem que a responsabilidade de cuidar dos filhos da casa recai sobre a mulher, então eles oferecem menos oportunidades de emprego, ou querem pagar menos, ou acham que vão ter mais gastos com as mulheres por conta da licença maternidade, entre outras coisas, né? Então é um absurdo, é uma desigualdade que existe no ambiente, não só acadêmico, mas no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho de modo geral. E a Virginia Woolf estava falando disso no início do século XX, e a gente já está no século XXI, né? E a gente não avançou, novamente, né? Dizendo isso, a gente não avançou nesse debate, a gente ainda tem esse mesmo problema. E isso muitas vezes faz com que isso desestimula as mulheres, né? E tem muita mulher que simplesmente abre mão da carreira ou abre mão de estudar porque não consegue conciliar, e é desumano você exigir que ela consiga conciliar tudo, e prefere só realmente ficar em casa, ou esperar os filhos crescerem um pouco mais, enfim. Existe todo um atraso da vida profissional dela por conta disso, e isso não acontece nos homens que são pais. Os homens sendo pai ou eles não sendo pais, não faz diferença para a carreira deles, porque simplesmente eles têm a liberdade de sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, eles não ficam grávidos, então, como se, assim, eles podem ser pais, mas é como se a sociedade dissesse assim, que o filho é menos deles, o filho é mais da mulher. Engraçado isso, porque na hora de brigar pela guarda é todo um enxame, né? Mas enfim. Mas quando o cara falta por causa da ressaca dele, é de boaça, né? Foi pra farra, aí falta por causa da ressaca, mas cuidar do filho a mulher não pode. Precisou ter uma lei para que as mulheres tivessem direito a ir nas reuniões escolares dos filhos. E teve muito empresário que achou isso um absurdo. Como assim ela vai deixar de produzir para ir acompanhar o filho dela, que foi ela que gerou, e tem uma lei que diz que os pais são responsáveis por zelar pela educação e bem-estar das crianças. Então, sim, os pais precisam acompanhar os filhos na escola, não pode só jogar a criança na escola e deixar por aí, né? Tem que saber como é que a coisa está andando, se a criança está tendo dificuldade, se a criança está tirando notas boas, se a criança está desenvolvendo. Mas os empresários, não, porque isso é um absurdo. Como assim ter que ir na reunião que vá outra pessoa? Aí você tem que pedir o quê? Para a professora da creche e na própria reunião, na creche, para falar da criança. Faz sentido isso? Não faz sentido. Mas tudo bem, né? Então, assim, a Virginia, ela foi muito visionária nesse livro. E ela foi muito corajosa não só por brincar com essa questão do gênero, né? De tirar todo mundo da sua zona de conforto e mostrar o outro lado para ambas as partes, mas também por ela mostrar que as mulheres podem ser mais. Inclusive, porque ela é a autora do livro. Ela mostra isso não só com a obra, mas com ela própria, com a vida dela e com a coragem de ter a sua própria editora, fazer a publicação dos próprios livros e falar sobre esses assuntos delicados de uma maneira sem medo de chocar a sociedade, entendeu? Provavelmente muita pessoa ficou de cabelo em pé quando ele leu esse livro, se entendeu, né? Porque tem isso também. Então terminou. Chegou ao fim. Foi muito maravilhoso a gente falar sobre isso. Foi muito maravilhoso, porque assim, a gente quis fazer uma homenagem a pessoas LGBTQIA+, com essa questão do orgulho. Nós não fizemos um mês do orgulho, nós fizemos um milênio do orgulho, com muito orgulho, porque é um assunto que a gente gosta muito de falar e a gente falou pra caramba, escolheu muitas obras e se estendeu além do mês de junho, né? A gente veio aí, entrou em julho falando sobre isso. E ainda vai ter o Carol Mix. Então, hoje foi a última análise da obra. E agora a gente vai ficar geral, entendeu? Com os nossos convidados. É sobre isso. É isso aí. Vamos colocar tudinho dentro do liquidificador, ligar
e vamos ver o que dá, né? Mas foi muito maravilhoso, eu amei demais. Pra mim foi muito significativo a gente falar desse livro. Como eu falei, representatividade importa. Essa que é bem da verdade. Eu me senti representada, eu me identifiquei com o personagem, por todas as questões que eu já expliquei. A gente fica feliz de ver uma obra tão antiga e tão visionária que discute esses temas que ainda são tão importantes hoje. E que, infelizmente, a gente abre os olhos quando a gente lê e vê que pouco se avançou ao longo do tempo. Então a gente ainda precisa continuar falando disso, sim. Até cansar, até todo mundo entender, porque a gente ainda tem muito que avançar ainda nessa discussão. Eu achei uma obra de arte, eu achei assim, a masterpiece, né? De uma maestria da Virginia Woolf tratar desse tema, que é um tema que choca até hoje e que aposto que deve ter chocado muito mais. E ao mesmo tempo ela conseguiu não tratar de um, mas dois temas muito impactantes, que é não só a questão de gênero, mas a questão do feminismo, dos direitos das mulheres, e de como ela faz essa militância nesse livro de uma maneira inteligente, de uma maneira divertida. Eu adoro humor ácido, meu humor é bem ácido também, então eu gostei de acompanhar. E também, a meu ver, eu acho que a Virginia Woolf, apesar de todas essas características, ela ainda deu uma coisa sensível para a história. Porque eu comentei isso com a Will, e eu achei que Orlando é tão intimista quanto Me Chame Pelo Seu Nome. Porque tudo é da perspectiva do Orlando. Vai ter uma boa parte da história em que não tem quase nenhum outro personagem. É só o Orlando falando consigo mesmo e as experiências dele e os pensamentos dele. Então eu achei que, apesar de todo esse humor ácido, toda essa coisa dela querer projetar as ideias dela pra fora, pra sociedade, ainda assim eu senti uma carga emocional grande, um tom intimista. Muita coisa a gente consegue linkar com a vida pessoal da própria autora, que eu achei bonito. E então eu acho que ela conseguiu, com esse livro, de maneira muito equilibrada, colocar doses de crítica social, com doses de sensibilidade e de emoção. Que a gente sabe que a literatura, ela não é só... Eu não consome literatura só pela razão, só pelo que a gente vai pensar, só pelo que a gente reflete. A literatura, ela pega a gente também pelas emoções, né? Assim como qualquer outra forma de arte. Então, tem isso também no livro dela. Você se emociona junto com tudo que acontece. Como você ri, você fica confuso, você, às vezes, você fica assustado. Então, eu acho que é uma obra que ela tinha que ter acontecido e que todo mundo devia ler. Ela devia ser mais famosa, inclusive. Eu acho que ela é uma obra muito apagada, muito injustiçada. Eu mesma também não conhecia até ler agora. Acho que a gente tem que falar mais de pessoas assim, de autores assim. E também a gente ter mais representatividade nos livros que a gente lê. É importante. Eu senti isso e fiquei feliz agora. No Brasil, a Virginia Woolf, ela não é tão conhecida e divulgada, né? Ela fica meio de escanteio, mas no Reino Unido ela é estudada, né? Ela é estudada, o pessoal lê as obras dela e acham difícil também. É como se fosse o nosso Machado, entende? A gente ovaciona, acha lindo, maravilhoso, mas tem um monte de gente que fala, ai, não entendo. Ai, não faço a menor ideia. Ai, é difícil. É a mesma coisa, tá? Mas a Priscinha, a obra da Virginia, ela merece os louros, né? De tudo. Infelizmente, ela não produziu mais, porque eu acho que ela poderia, sim, produzir muito mais, porque ela foi muito maravilhosa em todas as obras dela. Eu só quero fazer uma errata, porque eu falei fluxo de pensamento. Mas a técnica que ela usa é o fluxo de consciência, tá? Inclusive, a nossa Clarice maravilhosa, ela também usa essa mesma técnica. E é por isso que tem gente, às vezes, que acha que o livro da Clarice é uma viagem. Temos que trazer Clarice aqui, temos que trazer a Hora da Estrela. Com certeza. Eu já li há muito tempo, mas eu gostaria de reler. E na época eu já me emocionei muito. Mas vamos trazer, né? Vamos pro futuro. Vamos sim. Eu amo as obras da Clarice, eu tenho 3 livros favoritos dela. É a Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem e Felicidade Clandestina. Inclusive com a protagonista do Felicidade Clandestina, eu me identifico demais. Então eu já tô recomendando aí. E recomendo também que vocês assistam ao vídeo sobre a Virginia Woolf, da editora Antofágica. É muito legal esse vídeo, explica bastante sobre a vida da autora. E também ao filme, porque existe o filme de Orlando. Existe, eu já vi também. E assistam Black Mirror, gente, que a gente citou aqui.
Eu sou fã de Black Mirror, então sou suspeita. Acho que todos são legais, mas esse aqui pra mim é especial, muito bom. Toda essa questão de gênero e afetividade, e relacionamento e sexo, tudo sendo discutido nesse episódio do Black Mirror. O filme Orlando, Uma Mulher Imortal. A atriz é maravilhosa no papel. Eu achei ela magistral e ela conseguiu dar o tom cômico que o livro tem. Apesar de que o final foi uma fanficagem deles, eles alteraram o final da história, deram prosseguimento aí do Orlando pro tempo moderno dos anos 90, viu, gente? Eu acho que é 93, se eu não estou me enganando, o ano de lançamento desse filme. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado até agora. Mas assim, se vocês estão aqui é porque a gente já fica feliz. A gente quer agradecer também, a gente não parou ainda pra falar disso, mas a gente tá muito feliz com a recepção que a gente tá tendo de vocês. A gente sabe que a gente tá atingindo vários estados aqui do Brasil, Sergipe, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Amazonas, São Paulo, enfim, então a gente queria agradecer a todos vocês. Tem um monte de gente, assim, nos Estados Unidos, vários estados que eu não tenho como listar todos aqui, mas estão escutando a gente. Nós não sabemos se vocês sabem português ou não, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está deixando um obrigado aqui para todo mundo. Um thank you. E tem uma galera também na Alemanha escutando a gente. Não sei alemão, então espero que o thank you sirva para vocês também. E é isso. Sigam a gente lá no Instagram, se vocês puderem. É @carolivepodcast. Estamos no YouTube, né não, eu agora? A gente está imparável. A gente não parou, a gente está em várias plataformas de streaming, estamos no YouTube e estamos colocando resenhas no Scooby. Então assim, sigam a gente em tudo. Sigam a gente em tudo. Muitas surpresas, né não? Will, vindo por aí, a gente faz esse surpresa é com a gente. Tudo, a gente faz esse conteúdo com o maior carinho pra vocês. Então, é isso, gente. Um beijo. Foi maravilhoso. A gente se vê na próxima e tchau, tchau. Fim a ditadura gay. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Gay. 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 Muito gay.